noite, boa noite. Nós estamos aqui hoje numa live, num momento muito especial. Você que me acompanha, ou você que está chegando agora, ou soube, eu tenho há anos, décadas, um quadro chamado Mônica. É o seguinte, de tantas pessoas virem contando, desabafando. Mônica, é o seguinte... briguei com a minha mãe, não sei o que eu faço. Mônica, é o seguinte, meu marido está muito chato. Mônica, é o seguinte, o meu filho... Então, nunca esperando uma resposta técnica, científica, mas buscando o colo, buscando o afago, buscando uma amiga. E assim eu tenho levado com muita seriedade, muito sofrimento às vezes, esse trabalho. A gente tinha programado essa live no YouTube, mas as coisas da tecnologia também não são tão perfeitas assim. De vez em quando elas falham e nós viemos para a opção B. Então, se você tem alguma amiga, algum amigo que estava lá indo para o YouTube, manda vir para cá, para o Facebook, que vai rolar uma conversa muito legal. E eu, todas as vezes que fui questionada sobre assuntos bem específicos que requerem um especialista, eu sempre fui buscar o especialista, porque e quando a pessoa diz o meu marido, ou a minha mulher, minha namorada, meu namorado me empurra, eu vou dizer como amiga, como mulher, como ser humano. Agora, alguns detalhes a gente busca especialistas, e por isso eu tenho a honra hoje de receber duas especialistas, porque ao longo do tempo me foi sendo chamada a atenção a quantidade de mensagens que eu recebo, tanto no direct, no Instagram, como no próprio YouTube, de pessoas que falam da questão da sexualidade ou da sua vida sexual, abordando muito sistematicamente ou recorrentemente dor, falta de vontade e muitas nojo do marido ou do namorado. E claro que eu sempre respondo, né, da maneira que eu sou, né, a amiga de quem está ali. E hoje eu recebo a Liliane Souza, que é psicóloga clínica, e a doutora Gerli Araújo, que é ginecologista, e vai nos auxiliar em 3 questões específicas, meninas, que eu trouxe, e que são representativas, porque dezenas e dezenas e dezenas de mensagens com esse mesmo teor eu recebo. Então, logicamente, eu mudei o nome das pessoas, porque sempre eu preservo essa identidade. Queria primeiro dar boa noite à doutora Gerli. Prazer demais tê-la aqui, com todo o seu conhecimento, e estou muito feliz de recebê-la. Eu que agradeço o convite, eu acho que é uma oportunidade muito grande a gente conversar sobre a sexualidade das mulheres, porque é preciso, né? A gente tem que aproveitar mais essa dádiva, e as mulheres são muito castradas em relação a isso, então eu acho que, de uma forma pública, a gente poder conversar sobre isso é sempre útil. Eu acho também bem importante. Liliane, que é psicóloga, também deve ter um universo riquíssimo de vivência sobre isso. Boa noite, Liliane. Prazer tê-la aqui. Boa noite, Mônica. Muito obrigada pelo convite. Com certeza vai ser uma noite enriquecedora aqui, da gente trazer diferentes visões, né? Acho que você que tem uma experiência aí de receber tantas mensagens sobre isso e abordagens diferentes, né? Da psicologia, da medicina, e trazer como também, acho que o meu papel aqui seria colocar um pouco de como isso também afeta a saúde mental das mulheres, né? E por isso, muitas vezes, a parte da sexualidade pode não estar ok, né? E tem coisa que eu, às vezes, fico me perguntando, de onde vem esse nó? Eu acho que só uma psicóloga mesmo para poder dizer para a gente, né? Eu vou começar lendo textualmente a primeira
mensagem que chegou. A gente vai dizer aqui como é que vocês procedem. Esse quadro se chama Mônica é o seguinte, exatamente porque desde 20 anos atrás, quando eu estava na televisão, as pessoas ligavam e diziam: Mônica, é o seguinte, meu filho não quer estudar. Aí a gente fala: Mônica, é o seguinte. Até que um dia eu digo: como é que vai ser o nome desse quadro? Mônica, é o seguinte. Então, Mônica é o seguinte. Mônica, eu tive a minha primeira relação com meu namorado. Eu tenho 16 anos. Foi ótimo. Ele foi de boa, me tratou bem, eu gostei da sensação, fiquei excitada. Acontece que depois da primeira vez, eu não quis mais nada. Eu não fico excitada, não tenho tesão, não quero sexo com ele. Não estou afim de outro. E ele acha isso tudo super estranho, eu estar assim, depois de ter sido tão legal naquela vez. O que você acha que é? Eu vou chamar ela de Drica. Quem sou eu para dizer eu acho que é isso, né? Mas algo, Liliane e Gerli, me chama a atenção. Primeiro, ela diz assim: eu gostei da sensação. É curioso como eu tenho percebido que muitas vezes as meninas e as mulheres, até mais velhas, não sabem até mesmo o que é um orgasmo. A gente vai ver em outros casos ali na frente. Eu gostei da sensação. Eu não sei exatamente que sensação foi essa que ela gostou, mas o fato, ela diz que se excitou, ou seja, ela se sentiu, né, lubrificada e tal. Acontece que depois da primeira vez eu não quis mais nada. Então, a dúvida dela é que ela zerou de tesão, zerou de vontade, zerou de tudo depois de uma primeira vez que não foi traumática, não foi horrível, não, porque toda primeira vez com qualquer pessoa sempre é meio assim, onde que eu ponho a mão, o pé, para lá, para cá, onde que você gosta, onde que eu gosto, assim, adaptável e é meio estranho, mas não é a isso que ela se refere. Ela diz que não quer mais. O que eu acho que é? Eu acho que a gente tem que conversar aqui. Vocês têm uma ideia, primeiro, do que é essa sensação que ela gostou e por que depois não gostou mais? Quem vai primeiro? E aí, Liliane, começou eu ou você? Pode ir primeiro, Gerli, fica tranquila. Vai lá, Gerli. Quando a gente fala de sexualidade, a gente tem que ter noção que é uma coisa bem complexa, né? Então, a gente tem os fatores biológicos que estão implicados, tem os fatores socioculturais, tem os fatores da própria relação, fatores psicológicos, e todos eles são muito importantes. Então, assim, não dá para fazer adivinhação, lógico, né? Nem esse nosso objetivo aqui, mas dá para, em cima desse caso, a gente pensar em coisas, em coisas que podem interferir nesse momento. Uhum. Então, fisicamente parece que está tudo bem, ela conseguiu se excitar, né? Não parece que tenha nada, nenhuma implicação biológica aí. Quando a gente pensa na relação, parece que está tudo bem, ela não se queixou dele, eu acho que ela tem um afeto por ele, pelo que ela falou. Então, o que faz a gente pensar são sobre os valores que essa menina tem e o significado que ela acha que o sexo tem. Você falou de valores. Traduz aí a tecla SAP, que tipo? Então, a gente introjeta, né, os valores da família, da religião, do entorno cultural, e muitas vezes a gente nem percebe. Então, às vezes, desde criança, o comportamento das pessoas que ela tem, quando ela abordou, por exemplo, um dos pais para falar sobre sexo, qual a reação que foi, como que se comentava isso em casa, ou então como nunca se comentava isso em casa. Tudo isso pode interferir, né? Muitas vezes o silêncio de não se falar nunca sobre sexo deixa implícito que sexo é uma coisa que não é legal, que não é boa, que tem que ser escondida. Então, existe muitas vezes um conflito do que se sente, e principalmente a mulher, né? Sente o desejo, tem vontade, mas a sociedade diz muito à mulher que a mulher que deseja não é muito valorizada,
mais valorizada é ser casta, é se segurar. Quanto menor o número de parceiros, mais valorizada essa mulher é, né? Dependendo da religião, e a maioria das religiões tem um efeito de tentar conter a sexualidade, para deixar a virgindade, por exemplo, como um valor para depois do casamento. Então, muitas vezes, no consultório, quando tem casos parecidos, eu pergunto, você tem algum... o que é que você pensa em relação ao sexo? Qual o significado que você dá para o sexo? Entendi isso. E dificilmente é como uma coisa muito boa que a gente tem direito, que é para se divertir, para aproveitar, né? Muitas vezes é uma coisa que a gente tem que conter, tem que segurar, tem que limitar. E na hora da relação sexual, quer dizer, ela teve a curiosidade, pode ser que naquele momento tenha sido mais forte, né? A vontade, o desejo e a atração, mas depois entram esses outros elementos, fazendo com que ela não se sinta no direito de aproveitar o que ela tentou, né? E se sobrepõem ao que ela sentiu ali, né? São mais fortes que ela, né? Tem outros casos, né? Assim, que quando a pessoa diz que não tem desejo, que nesse caso ela já exclui, você já excluiu várias coisas aí, né? Já excluiu. Muitas vezes a relação não foi prazerosa. Esse parceiro, às vezes os parceiros iniciais também, os dois, o que está acontecendo muito nessa geração, que os dois não têm experiência, nenhum dos dois tem experiência. Verdade. E aí falta habilidade, nenhum dos dois sabe muito o que fazer, e eles vão repetindo alguma referência que eles têm, às vezes o dos meninos é da pornografia, com muita frequência, como eles aprendem, né, uma relação sexual, e vão tentar reproduzir aquilo naquele momento. E aí não tem muita habilidade, os dois são nervosos. Esse início da vida sexual é um aprendizado, né? É um aprendizado. Liliane? Eu acho que é um pouco disso que você falou, né? E eu acho que é interessante também a gente falar sobre como as mulheres são ensinadas a lidar com o próprio corpo, né? Isso também diz muito sobre como ela vai se relacionar quando ela se encontrar com alguém. Então, a primeira coisa, né, é que as mulheres, elas são tratadas de uma maneira diferente desde criança, né? Quando tem uma menina, então é sempre assim, fecha a perna, né? Baixa a saia, fica a perna... Então, assim, é sempre esse movimento do corpo de retenção, de fechar, e tudo isso, né, tem esse processo realmente que vai construindo você como pessoa, né? Na psicologia a gente chama dessa construção da subjetividade, que é aprender e desenvolver você mesmo a partir das suas experiências, a partir da cultura que você está inserido, a partir da família que você cresceu, a partir de tudo isso. Então, nessa fala aí mesmo, né, ela sequer sabia o que era o prazer sexual, porque não é ensinado, né? Então, será que ela, antes, né, de se relacionar com alguém, será que ela se relacionou com ela mesma, né? Então, isso é importante pensar, porque isso diz muito como é o nosso padrão de relacionamento com outras pessoas, né? E na psicologia, a gente tem uma teoria que chama a teoria do apego, né? Que é a forma que a gente aprende a se relacionar ali nos primeiros momentos de vida, nossa forma de expressar afeto, nossa forma de aprender a demonstrar, né, as emoções. Isso a gente aprende na nossa casa, né, com os pais, com os irmãos, na escola. Então, à medida que tudo isso vai acontecendo, a gente vai aprendendo padrões de se relacionar com as pessoas. E aí, às vezes, ela pode até assim, falar assim, achei que foi legal, né? O jeito que ela fala aí parece assim, não achei ruim, né? Mas eu estava esperando uma coisa assim traumática e até que não foi, né? Até que não foi, né? Mas assim, será que não poderia ser melhor? Porque ela poderia aprender a verbalizar, né? Se tá ok, se não tá. Então, de repente passa por todas essas questões, que é a forma também que ela se relaciona com a pessoa, a forma que ela se relaciona com ela mesma e com o próprio corpo, né? Então, tem esses aspectos, e esse aspecto assim, de que socialmente, né, a gente
a gente, mulher, é ensinado a não se tocar, assim, totalmente diferente do masculino. Eu quero cumprimentar aqui a Cláudia Alzira, a Mariane, o Lauro está dando boa noite muito especial à amiga Gerli, a Rosângela Ferreira. Gente, pode mandar pergunta, que o negócio é para apertar mesmo. Boa noite, amigo Orivaldo. Oi, Rai. Boa noite, mãe. Oi, o Iago Killing, Jussara Medeiros. Enfim, eu quero contextualizar que isso que a Liliane falou e a Gerli, eu tenho recebido isso de vários formatos, sob vários ângulos. Ou, o que eu faço? A Liliane falou agora. Como é que foi a relação com esse parceiro, a primeira vez? Como é que é o cara que você nunca teve uma relação sexual com ele? Eu tenho recebido muito, assim, resolvi transar com meu namorado, é uma decisão. Como será? Como é que eu me porto? É a coisa de eu não sei a performance que eu tenho que ter. Já ouvi meninas preocupadíssimas com caras e bocas, e aí entra a coisa do erotismo, da pornografia, do filme. Enfim, eu percebo, ao longo de tantos anos, que muitas vezes acontece, eu busco um personagem para eu ser, ao invés de eu me permitir sentir prazer. E vocês tocaram numa questão importantíssima, que foi: quase nunca eu vejo, especialmente uma jovem, olha, não, até mulheres já mais maduras, tendo tido alguma oportunidade de conhecer seu corpo, de saber do que gosta, onde gosta, e muito menos ter coragem de dizer para o parceiro. Já tive N relatos assim, jamais, eu digo, diz a ele onde você gosta de ser, nunca, o que ele vai achar de mim? Então, eu queria saber da Gerli como é que, ou quanto isso é importante na esfera biológica, saber, porque nem todas nós temos o prazer ou a sensibilidade nos mesmos lugares e da mesma forma. O quanto é importante ou auxilia na vida sexual essa descoberta, essa busca, essa autopesquisa? Foi ótimo você ter tocado nesse assunto. Tem uma pesquisa que foi feita com brasileiros, né? Adolescentes, homens e mulheres brasileiros. E diz o seguinte: 75% dos meninos já tinham se masturbado antes da primeira relação sexual. Então, eles já vão para a relação sexual conhecendo algo do seu próprio corpo, né? Porque quando a gente pensa na sexualidade, muita gente pensa como uma coisa intuitiva, instintiva. Mas a sexualidade, ela é um aprendizado cultural também. A forma que a gente se comporta é um aprendizado, e é muito diferente isso de homens para mulheres, né? Então, os meninos, eles têm a experiência da masturbação, eles já têm mais um roteiro preparado e eles ficam mais à vontade quando eles entram nessa primeira relação. Ao contrário das mulheres. Nessa pesquisa, mostrou que, por exemplo, as meninas, só 25% tinham se masturbado antes. Então, elas não têm nem ideia. E eu encontro, assim, mulheres casadas com relacionamentos de 30, 40 anos, que uma vez uma delas me disse, inclusive muito feliz sexualmente, segundo ela era muito feliz, ela tinha um companheiro muito bom, era muito animado e tal, mas ela falou, olha, eu tenho um orgasmo quando dá sorte. Ela não tinha ideia do que ela fazia, que a levava ou não até orgasmo, né? Então, assim, muita gente, e os homens também, principalmente, eles imaginam que é o atrito com a vagina que vai levar a mulher a ter orgasmo. Mas a maioria das mulheres, apenas 10% das mulheres têm orgasmo assim. A maioria das mulheres, quando tem orgasmo através da estimulação do clitóris, né? Isso é muito diferenciado. Tem mulheres que têm a parede anterior da vagina mais sensível ou não, tem umas que gostam de uma pressão maior, uma pressão menor, ritmo, e tudo isso se aprende através da masturbação, né? Então, assim, é um tabu falar sobre isso. Na minha pesquisa, eu fiz
uma pesquisa com 50 perguntas para mulheres que vinham ao consultório e perguntando sobre tudo, o que é que ela achava ruim no parceiro, se ela tinha ou não orgasmo, frequência sexual, perguntas das mais variadas formas. E a pergunta que menos foi respondida foi sobre se ela se masturbava ou não. Elas nem respondiam que não, elas nem respondiam. Então, assim, é o tabu de se tocar é maior até do que ter relação com outra pessoa. Pois, Gerli, pode falar, Liliane, depois eu complemento aqui com as minhas audições. Fala, Lili. Não, eu acho que esse ponto que a Gerli falou, ele tem tudo a ver com o que eu estava falando antes, né? Que é como socialmente as mulheres são podadas o tempo inteiro e os homens eles são estimulados, né? Então ele é estimulado a se tocar, ele tem que ter essa potência sexual, né? Ele tem que ser pegador e as mulheres o quanto mais recatado, quanto mais contida, melhor. Então tudo isso se reflete também em um relacionamento. A quantidade de mulheres, né, que fazem sexo sem estar afim, né? Ou às vezes está ali, né, espera, né, o parceiro acabar e pronto, né? Então e com pressa e assim no relógio, pelo amor de Deus. Exatamente, né? Nossa, será que já está acabando, né? E tudo isso é muito importante a gente falar como as pessoas aprendem a fazer sexo, como as pessoas aprendem o que é exercer a sexualidade, né? Acho que a sexualidade, né? Ela vai além do ato sexual em si. Ela vai te dizer como você vai se comportar nas suas relações, ela vai te dizer como você vai lidar com as pessoas. E atualmente o que a gente tem em uma sociedade é uma sociedade que não fala sobre isso e aonde as pessoas vão aprender? Vão aprender a assistir filme pornográfico. E o que a gente tem nos filmes pornográficos? A gente tem mulheres lá prontas, né? Já assim, totalmente, tipo assim, vê o cara já tá ali morrendo de prazer, o que a gente sabe que na realidade não é exatamente isso. E aí a gente tem uma super performance, né? Gemidos, uma série de coisas extremamente exageradas. O cara tem que estar ali como que eu posso dizer? Ele tem que estar ali o tempo inteiro disponível durante horas, que a gente sabe também que não é uma realidade. Então, é ensinado uma forma irreal. E aí, quando as pessoas vão ali na prática da vida cotidiana, existe um fracasso muito grande. Os caras achando, né, que estão arrasando, as mulheres estão lá, ai meu Deus, acaba logo, né? E as mulheres sem conseguir verbalizar de fato que nada está acontecendo ali. E isso tudo, a gente precisa entender que ela tem essa origem também social e como a gente é formado como sujeito. A gente aprende errado. Claro, e complementando as duas aí, tudo isso que vocês, eu estou assim, validando no in loco, as coisas, a pesquisa da Gerli e o que a Liliane está falando. Por exemplo, eu recebi há pouco tempo uma mãe dizendo que tem 2 filhos, uma filha e um filho. Mas, Mônica, você imagine como o fulaninho é precoce. Ele já há 12 anos ele se masturba não sei quantas vezes por dia. Era, sim, uma vitória familiar. Entendeu? E ela não falava nada da filha, como se ela não tivesse pênis, então ela não ia se masturbar, né? Uma coisa assim. Esse é um ponto que me chama muita atenção. O outro que me chama atenção é essa falta de permissão que se dá de se descobrir. A pesquisa da Gerli, a resposta menos dada foi a pergunta: você se masturba? Eu tenho gente que está pagando penitência porque não está conseguindo resistir à masturbação. Então, ai meu Deus, eu pequei, então vou rezar não sei o quê, eu vou fazer, sei lá se é rezar, mas pagando penitência que eu também não sei qual é. Então, assim, o quanto nós temos hoje uma máquina que faz um braço, uma coluna numa impressora, né? Um robô que opera aqui, você em Hong Kong está sendo operado, e nós estamos ainda falando de uma opressão e de uma
e de uma vergonha, se é que a palavra pode ser essa, vocês me corrigem, que a própria mulher tem. Então, essa menina de 16 anos, quando ela escreve para mim, eu fico pensando, ela não falou com a mãe, ela não falou com a tia, ela não falou com a melhor amiga, ela não falou muito, muitas e muitas não falam com as médicas. Então, elas têm, e isso me gera, eu quero deixar claro, uma enorme responsabilidade e interesse, elas buscam alguém de confiança. E se não for, e se for no caminho do caras e bocas, você tem que ser assim, assado. Teve uma que botou assim, Mônica, eu tenho o maior bundão, eu tenho o peito caído, como é que eu vou transar? Não queria ter relação com o namorado, porque o imaginário dela era o que você está dizendo. Então, como é que a gente começa a trabalhar essas questões se as próprias famílias se esquecem de falar do assunto? Fala de andar de máscara, fala não sei o quê, fala de lavar a mão, fala da escola, mas pula. Como é que a gente faz? Começa de onde? A escola, ninguém sabe se vai para o 8 ou para o 80. Eu tenho relatos de diretores de escola que eu não posso dizer aqui o que as crianças, o que os meninos de 10, 12, 15 anos fazem. Assim, eu só acredito porque ele é diretor de uma escola, não na sala de aula, mas de tarde, de noite, quando se reúnem. Então, esses são os modelos que eles estão aprendendo. E o quanto isso vai gerar de problema no desempenho, no prazer, na naturalidade sexual. Mas a educação... Pode falar, Julie. A educação sexual é uma coisa necessária e muita gente tem medo de falar sobre sexo, achando que vai despertar o interesse, que a criança vai ficar mais precoce, o adolescente vai pensar nisso, como se eles não estivessem pensando nisso o tempo inteiro. Né? O que eu ia falar é exatamente isso, é que tem esse tabu de que as crianças não têm a sexualidade, né? E aí, por isso que eu gosto sempre de falar em como a sexualidade ela não é só o ato sexual. Então, o erro maior começa por aí. Por isso que a gente tem, às vezes, alguns políticos, né, que são contra a educação sexual nas escolas por conta disso, sendo que, na verdade, o que vai ser ensinado é exatamente a você entender o seu corpo, a você saber o que é permitido ou não, né? A gente tem N casos, por exemplo, de prevenção de violência sexual, quando as crianças recebem uma palestra na escola e sabem que aquele determinado lugar não deve ser tocado por ninguém, e sim por ela, é uma coisa privada, consentida, né? Então, tudo isso faz parte desse processo de sexualidade. Então, quando você conta essa história, né, do diretor, das crianças e adolescentes, é porque a sexualidade está ali, só que se não é direcionado, né, de uma forma que seja feita a educação sexual, eles vão... Vai explodir. Vai fazer alguma coisa com a sexualidade. Vai para pornografia, vai conversar com um amigo que também não tem experiência e aprendeu em algum lugar que não necessariamente está ok. E aí a gente vai ter um monte de adulto fazendo de uma maneira, assim... falando de uma forma assim muito muito genérica, né, fazendo tudo errado, né? E aí a gente tem esse processo assim que é muito desigual, né? Porque os homens têm essa chancela, né? Muitas vezes pelos pais, a gente sabe, eu, por exemplo, já ouvi vários relatos de pacientes em que o pai levava o filho para um puteiro para ter a primeira vez, né? Várias histórias relacionadas a isso. E as mulheres o oposto. Então, assim, como é que a gente quer juntar essa galera, né, sendo um parceiro do outro, e achar que o ato sexual vai funcionar perfeitamente bem? E aí há uma consequência muitíssimo comum que eu tenho, aí dá mais 5, 6 programas para a gente falar, são os homens formados dessa maneira, e quanto mais rápido meu pinto ficar duro e for maior que o seu, melhor eu sou, você homem. Aí esse homem vai se relacionar com a menina, coitada, que não sabe nada, inclusive sabe que não tem pênis, e aí ela vai chegar e ela quer outro tipo de abordagem para que a coisa comece.
Por isso eu recebo tantas e tantas. Mônica, ele chega e já quer ir para a cama direto. Briga de manhã, nós vamos ter um caso aqui, que eu vou trazer já já, que isso, ele é grosseiro, bebe, empurra, mas de noite quer ter uma relação legal comigo. Como é que isso é legal? O que a mulher espera e o quanto é que essa espera... Aí então, acho que a Gerli pode falar... o corpo dessa mulher, como é que se prepara para o sexo, Gerli? Se o homem já chega lá, acha que teve a ereção, acabou. Olha, a maioria das mulheres, tanto no consultório quanto na pesquisa, deixa muito claro que, na verdade, quando elas vão ter uma relação sexual, elas querem um afeto. A parte física é secundária. Até porque ela não foi ensinada a entrar em contato com o próprio erotismo. Na verdade, a mulher é ensinada a ser desejada, né? Então, ela tem que ser aquele objeto sexual, aí vem todo o ideal estético e todo um sofrimento das mulheres em relação a isso, como essa menina falou. Tem o peito caído, como é que eu vou ter relação? Então, assim, ela está muito menos atenta à sensibilidade que ela pode ter no toque da mama dela, que pode ser muito prazeroso, caído ou não, e sim para ficar visualmente dentro de um padrão que seja mais atraente para o homem. Então, muitas mulheres não têm prazer no sexo porque elas nem estão ali. Elas não vão para ter prazer, elas vão para ser desejadas. E isso resulta numa relação mais insatisfatória, né? E para dar um resultado para ele, né? Isso. É como se a minha função aqui é te dar prazer. E aí ser uma pessoa que seja escolhida por ele, aí receber afeto num outro momento. Então, tem os ganhos secundários do sexo, mas muitas vezes a atividade sexual em si não é prazerosa, né? Até porque ele não toca ou não faz as coisas do jeito que ela gosta, porque ele não sabe, muito menos ela. Teve uma das entrevistadas, né, da minha pesquisa, que tinha um parceiro muito ruim, ela tinha uma relação sexual muito ruim, ela mudou de parceiro, e o novo parceiro falou: o que é que você gosta de fazer? Aí ela disse: nunca ninguém me perguntou isso. O que é que isso importa? O que é que isso importa? Ela estranhou não terem perguntado, assim, ela não sabia o que responder e ainda não sabia por que isso importava. Então é muito difícil se conectar com o desejo se você não sabe nem o que você deseja. Você sabe que quer ser desejada, mas isso é uma coisa diferente, ficar na atividade passiva, né? Ficar nessa função passiva. E descobre, de repente, quando um pergunta, ela não tinha, inclusive, nenhuma experiência comparativa. Comparativa, nunca tinha acontecido isso. Na minha pesquisa, eu fiz um recorte com mulheres que tinham muito desejo sexual, que representa mais ou menos 10% da população. São mulheres que têm desejo ativo e que gostam de ter relação sexual. Uma das coisas que foi encontrada nesse grupo foi que elas questionaram exatamente esses conceitos que a Liliane falou. Esses conceitos de ser passiva, de ser objeto, de que sexo é ruim, que a mulher não tem direito a isso, que ela tem que ser caixa. Tudo isso elas foram questionando e elas encontraram alguém como você, Mônica. Por exemplo, você está fazendo esse link com essa menina, às vezes é a mãe, às vezes é o pai, é um professor, até líder religioso, um amigo, um namorado, uma amiga, que fala para elas: olha, pode ser bom, sexo pode ser bom, sexo é uma coisa legal. Então, ter um reconhecimento do que aquele desejo que ela sente biológico, porque biologicamente a gente sente, pode ter espaço, né? Ela pode manifestar aquilo, que aquilo é uma coisa positiva. Então, assim, é alguém que se chama congruência isso, né? Que dá uma congruência ao que ela está sentindo, e essas mulheres todas que encontraram, que chegaram nesse momento de ter mais prazer, de ter mais liberdade, e de olhar o sexo como ato erótico, elas tiveram no caminho delas alguém, ainda bem, uma criatura abençoada, que deu ajuda para que elas pudessem ver de uma forma negativa como elas veem quase todo o entorno delas, né? Então, assim, essa educação sexual, ela é fundamental. Vocês duas, claro que veio até na prática ali a situação mais que eu, mas eu ouço assim um desabafo, né? Desde tudo isso que eu estou te falando, a não tenho desejo nenhum, que é um outro tema. Quero perguntar se existe essa coisa de eu sou assexuada, eu não tenho vontade de transar com ninguém,
depois quero perguntar isso para a Lili, para saber se isso tem a ver com algum trauma, alguma coisa, e a gente vai entrar no assunto mais profundo. Acho que a gente tem que cuidar, porque o assunto é um espectro gigante. Mas eu queria saber um caso dessa menina que chegou e quando fez esse relato para a gente. Aí chega no seu consultório. Você pede a ela exame, por exemplo? Porque eu tenho um caso aqui que ela diz exatamente isso. Eu sim, aí a questão de dores e tal. E você, como médica, você pede exames, você vê se fisiologicamente tem algum problema. Como é que foi para dizer que gostou? Como é que o médico procede, ou você procede? Mônica, cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Dor é outra história, e aí cabe Nós vamos vários entrar nisso exames. já já. Mas assim, uma menina de 16 anos que teve uma relação, se ela não usa nenhum tipo de medicamento que possa interferir nesse desejo dela, e ela teve desejo, só que depois ela recuou, dificilmente eu vou encontrar alguma explicação biológica para isso, entendeu? Não tem nenhum exame que eu tenha que procurar para conseguir explicar isso, né? Entendi. É Então é cabeça. Muito mais para investigar os conceitos que ela tem em relação a isso, né? E a parceria dela também, lógico, né? Me ocorreu uma coisa aqui, que uma vez uma me disse isso, que depois ela se arrependeu tanto, que ela se sentiu tão culpada diante do o que meu pai e minha mãe achariam de eu ter sido tão fogosa, ter gostado tanto, né? E ficou preocupada, inclusive, com o rapaz, se ele achasse, ué, a primeira vez você já foi assim? Isso não é incomum. Aí eu vou partir para a Lili para perguntar a Liliane, o homem, por exemplo, que pode achar isso, ué, como ela foi soltinha na primeira vez, esse homem ele tem um modelo também histórico, cultural dele, familiar, de que essa mulher aí é muito danadinha. Pode ter vindo com ele esse tipo de modelo? Com certeza. Na verdade, a partir do momento que a gente está inserido dentro de uma sociedade, dentro de uma cultura, e a gente está dentro de uma sociedade ocidental que tem padrões patriarcais, né? Que é tendo o homem como referência e a mulher, né, subjugada. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente fala o homem que pode exercer poder, o homem que pode ter espaço público, o homem que pode sentir prazer, o homem que pode ser potente, viril, né? Ele pode tudo. A mulher, ela é do privado, ela é ali do recatado. Então, tudo isso influencia. Então, qual o olhar normalmente, né, da sociedade, tanto homens como mulheres, de uma maneira geral, para como uma mulher tem que ser, né? Então, não é permitido exatamente esse desejo. E aí, a partir do momento, às vezes, que essas mulheres, né, demonstra esse desejo, ela é julgada, né? Eu já atendi paciente que mulheres, né? Uma mulher, uma paciente específica, falava assim: eu quero só sair com o cara e transar. E aí ele não entende, ele sempre acha que eu quero alguma coisa a mais. E aí eu quero só transar e acabou. E aí o cara quer namorar comigo, eu não quero. Isso, tipo, já passou por 2, 3, 4 caras e todo mundo fica achando que ela quer namorar, ela não quer, ela quer transar. Então, assim, isso para uma mulher é uma coisa, assim, socialmente não aceita. Mas se um cara faz isso o tempo inteiro, tá tudo certo, né? Então, tudo isso faz muita diferença, né? E aí eu acho que tem um ponto que você falou, Mônica, que eu só queria, talvez, assim, pontuar, que não necessariamente quando a pessoa não quer ter uma relação sexual, ou tipo, teve e não quer ter mais, não necessariamente é um trauma, né? Às vezes pode ser algum acontecimento que teve nesse processo e provocou, né, essa rejeição, digamos assim, momentaneamente, não necessariamente um trauma. Para a gente dizer que algo é um trauma, precisa ser algo assim, muito grande. Então, eu acho que o que é mais... Pode ter sido algo pontual ali, né? E o próprio ato sexual em si pode ter sido pontual, né? Quantas mulheres, né, que têm o ato sexual e depois se sentem sujas, tem o mito do pecado, do que é errado, principalmente, né, antes do casamento, mesmo depois do casamento, a quantidade de mulheres que eu já atendi falando, né, que, tipo, tinha relação sexual porque era obrigado,
que o marido, né, ia procurar, e se ela não fizesse, o marido ia procurar em outro lugar. E, assim, eu já tive pacientes, assim, idosas, de 70 anos, dizendo que todas as vezes era um sofrimento, era um martírio, e ela estava num nível de depressão altíssimo, porque vivia isso até a idade que ela estava. Óbvio que com menos frequência por conta da idade, mas, assim, imagina o efeito psicológico disso nas mulheres, né? Então, Claro. isso faz parte. E o machista diria assim, com 70 ainda dou no couro, né? Quer dizer, Exatamente. ninguém está preocupado com o outro lado. E é aquela história do zelo, do afeto antes, do carinho, do acolhimento, né? Do toque. Vamos passar para um outro tema que ela diz assim, vou chamá-la de Nilde, porque nem é esse o nome. Eu conheci seus vídeos, Mônica, aqui no YouTube e senti confiança em você, por isso eu vou me abrir. É algo que está me fazendo sofrer. Eu tenho 25 anos, nunca tive relações sexuais confortáveis. Sempre eu forçava para gostar e torcia para acabar logo. Quando meu namorado me fazia ter orgasmos de outras maneiras, era bom, mas quando era com a penetração, eu não gostava e tinha muita dor. Até hoje eu tenho sido assim. Já fui a uma médica que me disse não ter achado nada de anormal no meu corpo. O que será? Eu conto muito com a sua ajuda. Bom, eu já fiz essa resposta para ela, a minha ajuda não preciso dizer aqui, mas observar, né, toda essa colocação. Ela começa dizendo assim, quando ele me faz ter orgasmo de outras maneiras, eu gosto, mas a penetração dói, ou seja, eu priorizo a penetração. E vocês falaram agora há pouco disso como sendo a única maneira de fazer sexo ou de ter orgasmo, e Gerli falou bem isso. Eu queria saber de vocês duas, primeiro, a médica não achou nada de anormal no corpo dela. Creio que não acharia, né, Gerli? Como proceder quando uma paciente chega e diz isso para você? Dói. Bom, dor, né? Assim, independente até desse caso. Tem que caracterizar bem direitinho como é que é essa dor. Existem duas formas mais comuns de se ter dor. Um é no início da penetração. Então, quando está entrando nessa entrada vaginal, porque a gente tem uma musculatura bem, bem forte que pode contrair e dificultar a entrada do pênis. Né? Então, isso que a gente chama de dor inicial, que a gente chama de dispareunia inicial. E, por exemplo, se tiver uma inflamação, uma cândida, se tiver falta de lubrificação, por exemplo, na menopausa, às vezes fica muito incômodo, porque a vagina, que tem 3 camadas, ela fica com ela diminui a elasticidade, então, às vezes, essa penetração inicial, não nesse caso dessa menina que tem 25 anos, né? Mas eu estou ampliando as possibilidades, né? Então, a menopausa pode trazer isso, o uso do anticoncepcional de muito tempo pode diminuir a lubrificação, também pode fazer com que fique mais difícil essa penetração. A falta de excitação é o mais comum de tudo, né? De todos os casos, que eu vou falar depois. Então, tem essa dispareunia inicial, essa dor inicial, que a gente tem que pensar nisso, e tem a dor final, que às vezes na penetração mais profunda, quando o pênis bate lá dentro, se tiver endometriose, por exemplo, pode ser doloroso. A endometriose nem sempre a gente percebe ou consegue diagnosticar no exame físico ou com exame simples. Às vezes a endometriose só é diagnosticada procurando endometriose, fazendo exames específicos para endometriose. Perfeito. Tem algumas inflamações também por clamídia, que é o mais comum delas, que dá inflamação na pelve, que pode dar dor também. Doenças inflamatórias intestinais, que tem constipação intestinal, né, que é a prisão de ventre, também pode ter. Então, a gente tem muitas causas físicas para ter dor. Mas aí, na hora que a gente conversa, por exemplo, tem paciente que fala, eu tenho dor, mas quando você está muito excitada, tem dor? Não, eu tenho dor só às vezes.
Então, assim, até clinicamente a gente consegue fazer a diferenciação, porque a excitação da mulher, todo mundo associa já à lubrificação, né? Que é um dado objetivo que a gente percebe. Só que para se ter a lubrificação, para se caminhar esse processo inteiro da excitação, outras coisas acontecem. E precisa de um tempo para o sangue chegar nessa região e fazer todas as modificações. Então, a gente tem engurgitamento dos grandes lábios, o clitóris, ele se hipertrofia, ele rebaixa para ficar mais perto da entrada vaginal, o que favorece também mais o prazer. Esse engurgitamento dos grandes lábios faz com que o pênis fique com espaço maior até bater lá dentro. Tem um aumento da elasticidade vaginal, tem a lubrificação também. O útero se retrai, ele sai da frente. Ele sobe na pelve para que na hora que tem a penetração o pênis não machuque. Então, essa excitação bem feita, essa fase de excitação bem, digamos assim, respeitada, ela faz com que se tenha muito menos desconforto. E isso depende, lógico, se fisicamente isso é uma coisa agradável para a pessoa e psicologicamente se a mulher está lá entregue para ter prazer, né? Porque se tiver, por exemplo, culpa associada, todos esses conceitos que a gente falou, mesmo que ela sinta fisicamente essa vontade, ela consegue... Ela vai travar. Vai travar e não consegue ter a resposta que teria, né? Entendi. Então, assim, a dor é uma coisa que tem que passar, eu acho que tem que passar pela parte física também, às vezes para a mulher não ficar procurando, às vezes até uma causa psicológica, quando na verdade é endometriose, entendeu? Chifre em cabeça de cavalo. Exatamente. E então... aí, Liliane, essa coisa eu sinto o prazer, eu sinto uma coisa gostosa, mas não na penetração. Tem a ver também com essa falta de conhecimento do corpo, de busca pelo prazer, primeiro, antes de esperar que o outro lhe dê prazer? Ainda falando, né, um pouco dessa questão do que se aprende, do que é o ato sexual, a gente tem um mito muito grande de que o ato sexual é só penetração, né? Então, quando a gente fala de uma relação sexual, a gente está falando de duas pessoas interagindo e proporcionando prazer para outra. E tudo isso se diz respeito ao consentimento, a você se sentir confortável com aquela outra pessoa. Sempre quando eu ouço esse tipo de relato, né, do tipo, tanto de mulheres que eu faço sexo porque é por obrigação por causa do meu marido, ou eu faço sexo mesmo sentindo dor, eu sempre me pergunto aonde que esse parceiro tá que ele não consegue perceber que não tá legal para a parceira dele. Por quê? Socialmente, a gente aprende o quê? Que o mais importante é o sexo. Então, traz essa relação de objetificação. A mulher é um objeto que abre as pernas. O cara, né? A gente tem o famoso batistaca, né? Que as pessoas falam. E ele vai ali, faz aquela performance que ele aprendeu imageticamente, né? E absorveu na pornografia e acha que está arrasando. Enquanto isso, a gente tem mulheres, né, numa situação extremamente desconfortável e que se sentem obrigadas a fazer o ato sexual. Imagina isso, né? Todos os dias em um casamento, né? E dependendo aí do desejo sexual do parceiro, a gente falando de um casamento heterossexual, né? Que é o que a gente tem majoritariamente na sociedade. Mas os relatos são inúmeros, assim, pacientes que eu já atendi, assim, de sempre colocar essas questões, né? E, assim, de se não fizer, o marido fica com raiva, fica emburrado, fica, sei lá, o dia inteiro sem falar com ela direito, né? Coisas assim. Então, porque o que importa é a satisfação dele e o dela, né? Então, tem essa questão realmente, né? Então, por que ela normalmente sente prazer possivelmente sem a penetração, né? Possivelmente porque o corpo dela está sendo estimulado de outras formas, ou seja, ela está recebendo o afeto, o carinho. Eu já atendi também pacientes que falavam assim, olha, eu não quero fazer sexo, mas o sexo é o único momento que eu recebo um abraço. É o único momento que o corpo dele está encostado no meu. Tudo isso é o quê? É troca de afeto. Então, ela se sujeita àquela situação porque é a única forma que ela tem
de receber alguma coisa desse parceiro, nem que seja dessa forma. Você agora falou assim, quando você falou agora do parceiro que reclama e tal, eu tenho muitos relatos também escritos que eu já recebi, eu tenho que fazer, porque ele diz que se eu não fizer, ele vai procurar na rua. Então, é assim, a minha função agora é ter que fazer por bem ou por mal. Engatando com a história do tenho prazer aqui, não com a penetração, e quando a pessoa não tem, a Gerli falou agora há pouco da excitação, quando a pessoa não tem libido, não tem excitação, não tem vontade, não lubrifica e tem que. Como é que isso acontece? Por que o corpo não se excita? Por que o corpo não lubrifica? Por que não há vontade de ter uma relação sexual? A resposta disso para cada pessoa é uma resposta diferente, né, Mônica? Assim, tem fatores biológicos. Então, por exemplo, tem uso de antidepressivos, se a gente for começar pelos biológicos, que é o que a gente afasta, né? Tem alguns antidepressivos que realmente agem nos neurotransmissores, que são os responsáveis no cérebro pela libido, e de uma forma que a pessoa não tem desejo. E é uma coisa muito progressiva, e você consegue perceber que a pessoa usa a medicação, começa a diminuir libido, para a medicação, começa a melhorar. Então, tem isso, né? O climatério, às vezes, é um outro momento que alteram várias coisas, e a libido pode ter um impacto também. O uso de anticoncepcional a longo prazo é um outro motivo. Mas, de uma forma geral, as causas biológicas impactam muito menos a libido do que a gente imagina. Tem muitos mitos em relação a isso. As pessoas querem usar um hormônio achando que vai melhorar um desejo, por exemplo, que está diminuído porque o parceiro é grosseiro. Entendi. Não vai ter hormônio que resolva isso, né? Não. Não vai ter. Se a pessoa nunca teve prazer físico, não tem prazer nenhum naquela relação, porque a primeira coisa, assim, não tem desejo, mas você não tem desejo porque a relação não é prazerosa, quem é masoquista? Só o masoquista que vai para uma coisa que é desconfortável, né? Exatamente. Então, assim, tem que começar, é bom para você. Eu percebo no consultório uma coisa que, por exemplo, as mulheres falam, não tenho desejo. Aí eu pergunto, seu parceiro é bom? Ele é ótimo, ele paga as contas, ele é um cara legal, ele cuida dos nossos filhos, provedor, ok, mas ele é bom de cama? Ele é bom, ele sabe lhe estimular direito, a pessoa pensa umas 10 vezes antes de dizer que não, porque não quer expor o parceiro, porque não fala sobre isso. Dificilmente alguém chega. Dificilmente alguém chega no consultório para dizer, olha, eu não gosto de sexo porque meu marido é muito ruim, não tem habilidade. As pessoas não falam isso, né? Ou quando assim, ele é um grosso, é um cavalo. Ele me chama... Eu já ia falar isso, Mônica. Teve uma que mandou para mim aqui essa semana, tem uns 3 dias. Mônica, ele acabou comigo, disse que eu sou uma burra gorda, e eu simplesmente, ele estava com muita raiva de mim porque eu esqueci de colocar o celular dele para carregar. Aí, como que você quer que eu reaja? Eu vou... Querida, eu quero voar nesse cara, como pode? Aí, de noite, quer o quê? A história abre as pernas e pronto? Eu ia colocar exatamente isso, né? Porque a Geli estava trazendo assim, ele é bom de cama, né? E eu ia trazer exatamente o aspecto relacional, né? Quando a gente se sente atraído sexualmente, né? Por isso que eu falo sempre que a sexualidade humana ela vai além do ato sexual, porque a gente se sente atraído também pela pessoa, por quem ela é, por como ela te trata, por como aquela relação é. Então, se você não tem isso no dia a dia, na relação, como é que você vai se sentir confortável de se entregar fisicamente em um relacionamento sexual? Não tem parâmetro. Então, assim, é um processo tão desconfortável. Imagine se a gente vai, assim, você falou, assim, de agressão verbal, né, de tratar como qualquer coisa, do tipo, ela é obrigada, né, de alguma forma. Não, você me deve isso, né? Essa obrigação dos afazeres domésticos. Então, ela fica o dia inteiro
cuidando da casa, cuidando dos filhos, exausta. Aí chega à noite e ela quer dormir, ela não quer fazer nada, não vai querer. Amigo, divide as tarefas, talvez à noite você vai ter uma mulher que vai ter mais disposição física para Verdade. coisa. Então, assim, isso também é preliminar, né? Preliminar. Eu sempre digo para esses casos que chegam, digo, olha, o sexo da noite minimamente razoável começa com o bom dia afável de manhã. Então, assim, não dá os coices de manhã, não vai, sabe? O mínimo de zelo, de cerimônia, de higiene. Ah, Mônica, depois que a gente tem 6 anos de casado, ele não toma banho de noite. Aí a gente vai por um monte de coisa. Eu tenho cada história que dá para a gente fazer um livro. Mônica, um comentário aqui no Facebook. E isso tudo que a gente está comentando, isso acontece muito no casamento, infelizmente. A Mônica está comentando aqui, eu creio que seja essa coisa da negligência, do não notar. Eu recebi, por exemplo, um direct dizendo assim, eu tenho 4 anos de casada e o último dia que ele me beijou na boca foi no dia do casamento. Tem quanto tempo de casado? 4. Nossa Senhora. Você faça ideia da expectativa. Eu comecei a fazer um monte de conjectura da expectativa do hoje. Vou criar um ambiente aqui todo legal, assim, pouca luz, né? Para não beijo. Aí, inclusive, essa questão nos relacionamentos, da mulher ser sempre responsável por manter as coisas animadas, interessantes, o bem-estar do outro, e o ambiente. E do outro lado não ter nenhuma reciprocidade, é assim a coisa mais comum para ter diminuição de desejo, porque só é uma assimetria muito grande, tanto de interesse, quanto de compromisso, quanto de investimento, quanto de afeto, né? Então as mulheres ficam como se elas fossem responsáveis e às vezes não estão recebendo nada em troca. E isso, sim, na hora da relação sexual, aparece, né? Obviamente. A gente vai partir para o último agora, mas antes eu tenho que contar um caso assim, muito próximo, de que assim, ela sentia muita falta de alguma coisa de novidade, porque todos os dias ele, servidor público, chegava em casa 15 para as 6, tomava banho, botava o seu pijama bem bonitinho, de botãozinho, e ficava na sala tocando violão, e ela chegava depois. Aí, quando ela abria a porta, ele dizia, olá, fulana. Aí, na 18ª semana do ano de sei lá qual, quando ela abriu a porta, ela disse, olá, fulana. Ele, como é que você sabia? Ela falou, porque você faz sempre a mesma coisa. Sabe, eu nunca cheguei aqui para você estar, sei lá, no quarto, com um suco, ou com um vinho, ou uma música, ou com outro pijama, ou com uma camiseta. Aí, no outro dia, quando ela abre a porta, ele não está na sala. Aí ele está no quarto com outro pijama, com a taça de vinho, exatamente como ela fez o escrito. Aí ela falou, game over. Acabou. Mônica, eu já vi mulheres dizendo o que eu vou dizer e eu compreendo cada uma delas. Eu li algumas pessoas dizendo que é safadeza da mulher, mas não é não. Eu também tenho nojo do meu marido. Saiu no meu YouTube uma história dessa, deu mais de 3 milhões de visualizações. Somos casados há 12 anos, temos 2 filhos. Ele não é violento, veja que ela fala isso como uma vantagem até. Ele não é violento, mas ele gosta de rua, bebida e mulher. Quando eu brigo, ele diz que isso é coisa de homem, mas que me ama. Como eu vou amar esse homem? Eu disse a ela, boa pergunta. Me responda como é que você pode amar esse homem. Ele chega em casa com cheiro de farra. Cheiro de farra, no meu cognitivo, cheiro de cigarro, suor, bebida antiga. Você bebe copo de cerveja, quando fica velha a cerveja, fede. Eu imaginando, né? Chega em casa com cheiro de farra e quando ele deita, ele quer transar. Eu não quero, eu estou errada? A minha resposta categórica é não.
Eu queria ouvir vocês. Que tal essa cena? Ela tem nojo. Eu acho, Gerli e Liliane, nojo não se adquire de um dia para o outro. É um estágio evolutivo. Do mesmo jeito que você aprende a observar, admirar o outro, você também vai aprendendo a desgostar e ver que aquilo não é o que ela queria, ou o que ela casou, ou o que ela começou a história, ou com quem ela quis construir. Então, eu compreendo o nojo, não critico, e ela lamenta, né? Que pena, eu tenho nojo, mas eu tenho por isso. É justificável ou não o nojo dela, Geli? Eu acho que eu jogo a bola para a Liliane direto, porque essa passou longe. Lili, tua, Lili. Passou longe da ginecologia. A ginecologista ia falar assim, minha filha... Vai, fala. Vai, deixa, cala a boca. Lili. Então, quando a gente fala, né, dessa questão do nojo, a gente tem que pensar no sentido da rejeição, né? Da repulsa por aquilo. Asco. Exatamente. Então, partindo desse lugar, né, de nojo, de repulsa, a gente está falando de um padrão de comportamento, né, dito como masculino. Inclusive, né, a minha pesquisa é sobre masculinidades e a gente passa exatamente por entender que existe um padrão social do que é dito como masculino, né? Então, ser homem é você ser pegador, né? Ser homem é você não cuidar de você, porque aí você vai ser uma pessoa muito fresca. Se você faz isso, né? Você demonstra fragilidade. Ser homem é você... deixa eu pensar mais aqui, né? Tem toda essa questão do trabalho. Quanto maior o número de parceiras, quanto maior a experiência sexual. Tem um histórico. Né? Então, tem toda essa questão aí que é dita como ser masculino, né? Uma outra coisa que tem muito é que não tem o autocuidado. E aí, quando a gente fala do autocuidado, a gente fala em todas as esferas, desde saúde mesmo, né? A gente tem casos, tem uma pesquisa da Lilian Schreib, que é da USP, que ela fez uma pesquisa na atenção primária. E, assim, o número de homens era baixíssimo que procuravam ajuda, né? E a quantidade de homens que já chegavam nos hospitais já em fase, já quando a doença já está avançada. Por que eu estou falando isso? Né? Parece que não tem conexão nenhuma, mas diz muito em relação ao autocuidado. Então, se o homem cuida de si, né, ele está demonstrando fragilidade, ele está demonstrando fraqueza, ele não está mostrando essa virilidade o tempo inteiro. Só que isso não tem nada a ver, né, com ser fedido, nem nada relacionado a isso. Eu só estou dando um exemplo porque existe esse modelo social do que é masculino. Então, o homem pode estar casado, mas ele pode ir para um bar, chegar em casa 2 horas da manhã, encher na cara e tudo mais. Né? E se uma mulher tem esse mesmo comportamento, será que é permitido dentro de um casamento? Mas ali ela, né, tem que estar ali naquele lugar de estar disponível. Então, tem essa questão. Então, o que esse parceiro está dizendo para ela? Todas as vezes que ele sai para a rua, fica até sei lá que horas, bebendo, enchendo a cara com mulher, né? Que ela já falou também aí que gosta de mulher, então ela é um relacionamento que não é respeitado, né? Esse contrato do casamento que é tido. Então, tudo isso é passado uma mensagem para ela, né? A mensagem, digamos assim, intrínseca nisso tudo é de que eu não me importo com você, né? Você é um objeto. Então, se depois de todo esse comportamento que acontece frequentemente, ele chega em casa e ele ainda quer ter sexo, porque aquela mulher não é tratada como um ser humano, ela não é tratado como uma companheira, como uma parceira, e sim como um objeto, né? Essa questão da objetificação da mulher. Ela tem que estar disponível o tempo inteiro, né? Principalmente dentro de um casamento, para a satisfação
do prazer masculino. Não importa sobre que circunstância. Não importa se ele está fedido, porque senão, né, tem alguma coisa errada. E muitas vezes é quando as mulheres se negam nessas situações que chega nesses processos realmente de violência, né? Violência. Violência. Quando dizem não ao sexo, muitos casos de violência começam por aí. Eu acho que você disse tudo e eu quero finalizar agradecendo muito, Gerli, você é show, muito obrigada por sua participação aqui, aprendemos todos com você. Aprendemos todas com todas. Com todos, com todas, inclusive com o nosso público, inclusive com as que nos abrem o coração com a gente. Muito obrigada. Liliane, obrigada pelas aulas aí que você deu, que a gente fique mais atento. Muito obrigada por sua presença. Obrigada, eu que agradeço todo mundo que assistiu, né, que acompanhou, que comentou, e quem vai assistir também, né, que vai ficar aí disponível. Vai lá para o YouTube, para o meu canal, eu quero agradecer a todos os seguidores, a todos os inscritos na minha comunidade. Passamos dos 101 mil inscritos, graças a um trabalho perseverante e muito, muito correto, sempre na tentativa de fazer o melhor. E acho que a lição aqui é bem clara, todo mundo entendeu muito bem. O que a gente quer aqui não é diminuir ou acusar ou minimizar homens, a gente quer valorizar as mulheres, a gente quer abrir os olhos das mulheres, essa coisa de você, de repente, quando olha para o lado, você se dá conta que perdeu a dignidade, a autoestima e o amor próprio, e aí você se sente, muitas vezes, um capacho, assim, aceitando pequenas coisas, migalhas, e às vezes as coisas nem estão tão longe de você descobrir, estão mais perto, porque se você se olhar mais, você vai ver que talvez mereça mais. E essas duas trouxeram mais luz para a cabeça de vocês e que a gente possa não só ter a sorte de algumas mulheres se antenarem, como alguns homens curtirem muito essa coisa deles já serem antenados e já estarem valorizando o toque, a pele, a alma e o ser humano que é a mulher. Então, um beijo, e está lá no meu YouTube essa live aqui, Mônica Nóbrega. Obrigada, gente. Obrigada, Até a próxima. Valeu, meninas. Valeu. Até mais.